Olá pessoal, a nossa primeira lâmina de necrose, de morte celular, é um exemplo clássico, tá? E é uma lesão aí relativamente rotineira, principalmente dado sua origem. Bom, a primeira coisa, vamos identificar rapidamente aqui o tecido que a gente está observando. Então, nessa visão panorâmica, a gente já consegue notar presença dessas estruturas, né, arredondadas, glomérulos, túbulos. Tá? Então a gente está olhando um corte de rim, corado com hematoxilina e usina. E nessa visão aqui panorâmica, a gente pode notar uma diferença no padrão de coloração dessa área aqui, tá? Para todo o resto da lâmina. Tá? Então, o que predomina, se a gente vier aqui nessa região aqui, formos para um aumento maior, a gente vê aqui nossos glomérulos, túbulos, tá? A presença de células, basicamente normal, tecido, não tem nenhuma alteração importante que chame a atenção, núcleos das células presentes, padrão de coloração normal, que talvez uma degeneração hidrópica, né? Mas de maneira geral, tecido normal. Voltando para a visão, aquela visão panorâmica que nós estávamos aqui, a gente vê esse padrão de coloração aqui diferente, porém a gente nota que, apesar do padrão de coloração aqui ser diferente, a morfologia das estruturas está preservada. Tá? Então a gente vê glomérulo, túbulos. Tá? Porém, se a gente olhar de perto, tá? O que a gente vai notar é que muitas células não têm núcleo, tá? Ou esse núcleo, quando está presente, ele está no processo de apagamento, ele já não está mais tão bem definido, é como ele estivesse sendo diluído. Tá? Só esse núcleo aqui, que basicamente quase todos os núcleos já não estão mais presentes. Tá? Porém, o contorno das células, de maneira geral, está preservado. Tá? Então, voltando aqui mais ou menos naquela região. Nesse ponto aqui, a gente observa um infiltrado inflamatório intenso. Parte das estruturas renais já estão desaparecendo. Aqui a gente vê túbulos totalmente desprovidos de núcleo, tá? Aqui. Os núcleos que a gente vê são de células entre essas estruturas, entre os túbulos renais e os glomérulos, são majoritariamente células inflamatórias. Tá? Aqui alguma estrutura renal preservada, a gente vê a morfologia que a gente espera do núcleo, tá? Um núcleo bem delimitado, com área de cromatina condensada, cromatina frouxa, e não esse aspecto homogêneo e que está se apagando, se diluindo. Bom, o que a gente está vendo aqui é uma necrose coagulativa, tá? Como o próprio nome diz, o tecido coagula. E uma coisa que chama a atenção, que é importante no diagnóstico de necrose, é justamente observar a alteração morfológica nuclear. Essas alterações morfológicas são três, essas aqui que a gente está vendo é uma delas, a cariólise. Tá? As outras são picnose, quando o núcleo fica pequenininho e a cromatina bem condensada, tá? Ou a cariorrexis, que é a fragmentação do núcleo da célula. Tá? Uma coisa importante é lembrar do conceito de necrose, que necrose é morte, são alterações morfológicas decorrentes da morte celular no indivíduo vivo. Tá? Então, esse rim, para ter essas alterações aqui, o paciente precisou continuar vivo por um tempo, tá? Eventualmente ele
veio a óbito, e aí esse fragmento está aqui, foi feita uma lâmina, mas para que essas alterações aqui se instalassem, precisou de um tempo depois da morte do tecido, propriamente dito. Então o paciente teve que continuar vivo. Então esse é um aspecto importante quando a gente fala de necrose para diferenciar da morte do indivíduo. Tá? Então a gente vê aqui, olha só, áreas extensas de cariólise em que basicamente os núcleos já desapareceram e regiões em que o núcleo está em processo de dissolução. Aqui alguns núcleos piquinóticos, tá? Pequenininho, cromatina condensada, mesma coisa aqui, esse núcleo. Aqui células inflamatórias, e isso é uma coisa importante, tá? A gente vê um pouco de cariorrexes aqui, esses fragmentos menores aqui são fragmentos de núcleos, tá? Remanescentes, então isso está associado também aí ao processo de degradação dessas células. E uma coisa importante é que como essas células morreram, o indivíduo estava vivo, né, enquanto essas alterações morfológicas ocorriam, há uma sinalização de perigo. Então, por isso que, ao redor de áreas de necrose, nós vamos encontrar um infiltrado inflamatório, tá? Visível, inclusive, macroscopicamente, aquele halo hiperêmico hemorrágico, pode estar acompanhado de hemorragia, halo inflamatório, tá? Então, a gente vê aqui todo o entorno, a gente nota, mesmo nessa visão panorâmica, a presença de uma grande quantidade de células inflamatórias. Okay? Então, isso aqui é um exemplo de um infarto renal, tá? Então, a principal causa dessa lesão é a obstrução de fluxo sanguíneo. Então, no primeiro momento, a célula sofre, tá? Então a gente observaria degeneração hidrópica. Se o fluxo sanguíneo não é reestabelecido, tá? E as células continuam com a privação grande de oxigênio e nutrientes, eventualmente elas morrem e sofrem o processo de necrose, e aqui nesse caso se apresenta como uma necrose coagulativa. Okay? Bom, mais uma vez, deixo com vocês aqui embaixo na descrição o link para essa lâmina, para vocês explorarem. Bom estudo e mandem suas dúvidas.